Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma palavra encerrando agora. Esperamos que você tenha observado as mensagens, irmãos. Nossa intenção não é ferir você, é que você seja despertado por essas palavras. Amém? Se você quiser ouvir palavras de amor, se você quiser ouvir palavras, tudo bem, você tem um montão de gente que prega sobre amor aí, mas o que mudou meu caráter foi bronca. Eu fui pregar a primeira vez numa igreja, tá passando um ou dois meus filhos que eu estou dando essas palavras antes. Eu fui pregar uma vez numa igreja, o primeiro culto que eu fui pregar na minha vida, o pastor me chamou para pregar lá em Nova Iguaçu. O culto começava às 7h, eu cheguei na igreja, a igreja foi orar, a filha do pastor me chamou para tomar sorvete. Nós saímos da igreja e fomos tomar sorvete. Tomamos sorvete, como nós voltamos, já estava, o culto tinha começado quase 20 minutos. Eu entrei, o pastor me chamou, sentei no púlpito e fiquei lá no púlpito, não orei, não fiz nada, fui tomar sorvete. Na hora da pregação, o pastor fez assim: irmãos, vamos ouvir agora o pregador desta noite. Nós gostaríamos que ele ficasse em pé. Aí eu, primeira vez que eu fui pregar na minha vida. Hoje, irmãos, quem iria pregar é o Roberto, mas ele não vai pregar. Sabe por causa de quê? Porque ele chegou aqui na igreja, veio junto comigo, ao invés de ele dobrar o joelho para orar, ele saiu com a minha filha para tomar sorvete, e ele não vai pregar, para ele aprender que quando ele for pregar numa igreja, ele não é artista, ele não é o centro das atenções. Ele tem que aprender que o centro das atenções é Jesus, e se ele quiser ser usado por Deus, ele tem que se humilhar diante do Todo-Poderoso. Meu irmão, eu em pé fiquei, eu não sabia onde botava minha cara, envergonhado, triste, saí daquela. Eu fui com esse pastor, viemos de Nova Iguaçu, dirigi uma palavra para ele. Meu irmão, eu fiquei apavorado, fiquei com muita tristeza. Hoje, toda vez que eu vou pregar numa igreja, eu chego antes do culto começar. Toda vez que eu vou pregar numa igreja, eu tenho tremor, eu tenho medo, eu respeito, eu jejuo, eu oro, eu busco ao Senhor, peço sabedoria. Sabe para quê? Aquela bronca me tornou hoje algo de bom. O que vai fazer você se tornar um crente de verdade, meu irmão, a Bíblia diz que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos dos que enganam são falsos. Segura a onda aí, deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Vamos falar sobre a formiga. A formiga, irmãos, ela é um inseto magnífico. Somente um Deus tão grande como o nosso Deus poderia fazer um inseto tão minúsculo com a grandeza que esse inseto tem. Ele é o único inseto, ele é o único bicho da natureza que consegue carregar algo 15 vezes maior do que o seu próprio peso. A formiga, ela tem um papel fundamental dentro da biodiversidade, dentro do ecossistema. A formiga, irmãos, ela vive dentro de uma sociedade. As formigas, elas formam uma sociedade. Dentro dessa sociedade tem os soldados, aqueles que vão para a guerra, tem os cortadores, aqueles que cortam, tem os carregadores. Existem dentro da sociedade das formigas, tem as que ficam de observação, as olheiras, tem aquelas que são as desbravadoras, aquelas que vão desbravar. É impressionante a perfeição, a unicidade desta sociedade de formigas, e elas são governadas apenas por uma formiga que é chamada a rainha. E nunca a rainha intervém nas funções atribuídas a essa sociedade. Sabe por quê? As formigas se respeitam. As formigas, elas formam uma equipe. A cortadora respeita a carregadora. A carregadora respeita os soldados. Os soldados respeitam as desbravadoras. Todas elas se respeitam. Todas elas trabalham em comum acordo com um único objetivo. Tem as que tomam conta das crianças. Irmãos, é linda a sociedade da formiga. Todas elas são governadas apenas por uma formiga, que é chamada formiga rainha. E elas funcionam, sabe por causa de quê? Elas têm um objetivo.
elas trabalham focadas, elas trabalham com a ideia de construção, de levantar a sua sociedade, de se tornarem poderosa. Meu irmão, é por isso que a Bíblia diz, Deus fala, vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Irmãos, se nós como igreja de Cristo, nós aprendêssemos a trabalhar como as formigas, se dentro das nossas igrejas nós nos respeitássemos uns aos outros, se dentro das nossas igrejas nós tivéssemos todos como o único dirigente das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, nós seríamos a sociedade mais poderosa de toda a terra. Nós teríamos já com certeza conquistado todos os 7 bilhões de habitantes desta terra, mas infelizmente dentro das igrejas não acontece isso. As portadoras dentro da igreja não respeitam as que vão procurar terras. Dentro da sociedade da igreja, irmãos, os soldados não respeitam os outros. Hoje o que nós vemos dentro da igreja é um querendo prejudicar o outro. Hoje nós vemos guerras dentro das igrejas, facções dentro da igreja. Você hoje encontra com 3 formiguinhas de crente na rua, eles estão falando mal do pastor ou da igreja, eles estão falando mal uns dos outros. Hoje, preste atenção, quando alguém fala assim, Deus vai derrotar o teu inimigo, Deus vai te dar vitória sobre o inimigo, o crente está sentado aqui, Deus vai dar vitória sobre o teu inimigo, Deus vai colocar o teu inimigo por terra. Ele faz assim, ó, ele procura os inimigos dentro da igreja. Hoje, os inimigos dos crentes não têm sido mais o diabo, não. Hoje, os inimigos dos crentes não têm sido mais os inimigos da cruz, não. Hoje, os inimigos do crente têm sido o seu próprio povo. Nós estamos nos degladiando dentro das igrejas. A sociedade cristã está se decompondo e Satanás está ganhando terreno, irmãos. A sociedade cristã hoje, Deus com certeza deve estar muito triste comigo e contigo. Deus deve estar muito triste com os nossos atos, com os nossos comportamentos. Hoje, uma pessoa não respeita a outra, um obreiro não respeita o outro. Hoje, o pastor fala uma coisa, o outro lá de trás, quem é ele para falar assim? Hoje, as pessoas fazem facções dentro da igreja e querem mandar no pastor. Só que se encontrar um pastor macho, não faz isso não, meu irmão. Sabe por quê? Eu ouço somente a rainha, eu ouço somente o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Hoje, quantos pastores aí têm se rendido para grupos dentro de igreja por causa de dinheiro, por causa de dízimo? Deixa fazer, não esquenta não, Deus vai tratar. Eu não tenho coragem para agir não, deixa que Deus vai agir. Isso rebenta com a igreja inteira, e isso destrói a igreja inteira, mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, quando menos esperar. O que espalha, ajunta. O que semeia, colhe. Deus um dia vai trazer a juízo as nossas atitudes dentro da igreja. Eu quero falar para você, líder, não deixa grupo dentro de igreja mandar em você não. Fecha a igreja, acaba com a igreja, mas não deixa ninguém mandar em você. Não deixa ninguém governar sua vida não, líder. Não deixa não. Seja obediente, apenas de ouvido ao rei. Ao rei, tem que obedecer a ele, porque ele é que nos dirige. Deus abençoe você. Aprendamos com a sociedade das formigas, meu irmão. Aprendamos. Nós, cristãos, a igreja tem se degladiado, tem se destruído, e Satanás pega os mais fraquinhos e rebenta os mais fraquinhos. Eu ontem preguei numa igreja e falei sobre isso. Alguém está vendo alguém fraco na igreja? Alguém está vendo alguém que está caído na igreja? As formiguinhas, os crentes se juntam só para criticar. Eu ontem, uma moça entrou na igreja, eu orei pela mãe dela e pedi a Deus para mandar um anjo lá na casa dela. E 10 minutos depois, eu ainda estava pregando, a filha desta mulher entrou na igreja passando mal. E quando nós oramos ali, eu falei para ela, bota a mão na barriga dela que vai sair todo esse mal. Ela querendo que a mãe levasse para o hospital. E quando a
uma moça, uma irmã, botou a mão na barriga dela. Eu falei: Satanás, sai agora do estômago dela. Ela vomitou tudo, melhorou na hora. Aí daqui a pouco eu falei: moça, você quer tomar posição com Cristo? Ela me informaram que ela estava desviada. Eu não consigo, pastor, eu não consigo. E aí ela voltou para Jesus e eu vi os olhares, irmãos. Eu observei os olhares. E eu falei: pastor da igreja, o irmão me autoriza a falar? Ele falou: pastor, está autorizado. O irmão me autoriza, eu vou falar algo de Deus aqui. O irmão autoriza? Autorizo. Falei: essa moça não se levanta, culpado somos nós. Nós é que somos. Olha, eu quero fazer diante do Espírito Santo de Deus. Essa moça que era dessa igreja, ela já está desviada há quanto tempo, irmã? 2 anos. Eu quero fazer uma pergunta aqui diante do Espírito Santo. Quem aqui já jejuou por ela? Ninguém levantou a mão. Quem aqui já chorou pela vida dela? Ninguém teve coragem. Agora, se eu pergunto, quem aqui já criticou ela? Eu te garanto que mais da metade ia levantar a mão. Nós, irmãos, nós estamos destruindo a nossa sociedade cristã. Nós somos a eclésia dos santos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta de Deus nessa terra. Infelizmente, nós como sociedade cristã, nós só temos deixado a desejar. Deus abençoe você, irmão. Volte para o caminho, volte à obediência do rei, volte a respeitar aqueles. Respeite, meu irmão, tenha respeito. Se nós nos respeitássemos uns aos outros, eu encerro agora. Eu conversei com um rapaz, um amigo do Lopes, e eu perguntei para ele assim: varão, por que vocês, o número de baixo de vocês é tão pequeno? Por que vocês são quase perfeitos nas missões de vocês? Ele falou assim: pastor, é porque nós formamos uma equipe. Eu que estou na caçamba da viatura, o motorista está andando a 150 por hora, eu confio nele. Quando eu entro pelos becos, eu confio em quem está atrás de mim. Eu confio em quem está do meu lado. Eu confio em quem está no helicóptero. Então, nós formamos uma equipe, nós temos um objetivo e nós temos um foco, e por isso nós somos quase que imbatíveis. E é verdade mesmo, é a polícia mais temida do mundo, eu acredito. Sabe por quê? Equipe, meu irmão. Equipe, cada um respeita o outro, cada um confia no outro. E na igreja, meu irmão? E na igreja? Olha aqui, olhe para cá. Na igreja está assim, cada um, ó, puxando o tapete do outro. Deus abençoe você. Pastor, tu é maluco? Pode me chamar de maluco. Deus não chama normal. Normal, Deus não manda normal fazer muitas coisas. Deus falou para Moisés: Moisés, manda sair água da rocha. Coisa de maluco. Deus podia mandar sair água de algum lugar da rocha? Tá bom, senhor, vou mandar sair água da rocha. Deus falou para Isaías: tira a tua roupa, fica andando pelado 3 anos no meio da cidade. Tá bom, senhor. Deus dá grandes missões para pessoas doidas, mas doidas por Ele, pelo Rei dos Reis. E o que Deus me dá, eu entrego. Deus abençoe você.